Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata e eu sou autora de mais de 10 livros publicados de forma totalmente independente, disponíveis na Amazon, sob o pseudônimo de Violet Beija-Flower, que é o nome desse canal. E hoje eu vou continuar seguindo a leitura conforme prometido. Toda segunda-feira, um novo vídeo. E o de hoje é sobre o capítulo 9 do livro Drosófila, que é o último livro publicado por mim, que também está disponível lá no site da Amazon. Esse capítulo é narrado pela Abigail. Será que finalmente aprendemos com os nossos erros? As duas faces de uma moeda. O tempo passou e chegou a minha adolescência. Foram tempos sombrios para mim, tempos de perdas, perda da inocência e perda de pessoas queridas. Minha avó, Lia, e seu esposo, o Sr. Micaele. E ao mesmo tempo felizes, pois um ano depois, minha mãe descobriu que estava grávida novamente do meu irmão Sami. Eu estava com 13 anos quando passei a perceber o mundo de forma diferente. Estava começando a compreender que as coisas não foram fáceis no passado e que as pessoas não eram tão altruístas quanto aparentavam. Elas agiam sempre esperando algo em troca e, mesmo em estado de desespero, ainda usavam barganhar um a mais. Foi por isso que uma guerra havia iniciado, há quase 40 anos atrás. Minha mãe, Leonora, tinha 4 anos de idade e meu pai, Bento, estava na barriga da minha avó, Lia. Ela me contou, quando eu fui me apresentar para lutar a guerra, eles estavam convocando todos, homens e mulheres. Primeiro, convocaram as pessoas com até 45 anos. Então não tive escolha a não ser me apresentar. Seu avô, Ravi, era 2 anos mais novo do que eu, mas fomos convocados na mesma leva, e eu com 44 anos de idade e seu avô com 42, mesmo eu precisando de aparelhos auditivos para ouvir e no início das crises de tontura e vertigens. A guerra era de extermínio web, e a convocação inicial era para realizar os exames de saúde. Depois, teríamos que aguardar a chamada para lutar na guerra. Então, depois que fizemos os exames de saúde, eu descobri que estava grávida. Era o seu pai na minha barriga. Ficamos felizes e tristes ao mesmo tempo. Foi estranho, um misto de sentimentos antagônicos, sabe, Abby? Estava estudando sobre a guerra na escola. Eles a chamavam de Terceira Guerra Mundial. Era ensinado nos documentários apresentados em sala de aula que o inimigo era mal, que queria nos aniquilar, que estávamos lutando contra o mal do mundo, que o inimigo queria tomar nossas reservas de água e nossa floresta, que tínhamos que proteger o que era nosso. Mas queria saber a sua opinião, vovó. Também escuto a senhora falar que era uma guerra de extermínio. Por quê? Qual foi o real motivo para começar uma guerra? Não seria mais fácil sentar, conversar e dividir o que tínhamos? Não é assim que é ensinado? Como vamos combater o mal com mais mal ainda? Simplesmente não consigo entender. Minha avó gargalhou por alguns segundos até que lhe faltou o ar, e então começou a tossir. Levantei e busquei água para que ela bebesse. Depois de tomar toda a água do copo, ela falou: Você é muito inteligente, Abby. Conseguiu percorrer metade do caminho para encontrar a resposta, fazer a pergunta certa. Essa é a metade do caminho, mas foi por causa disso aqui, Abby, por causa da água. Esse foi o principal motivo. Nenhum dos dois lados estava disposto realmente, nenhum dos dois lados estava realmente interessado em manter as florestas de pé. Aquilo representava um tesouro escondido. Madeira, fontes de água, plantas medicinais, solo fértil para o plantio e minerais no subsolo. Ouro, prata, cobiça, Abby. E não se engane, nós também cobiçamos, pois acreditávamos que era nosso e não queríamos dividir com qualquer um que viesse pedir. Assim, de graça, sem receber nada em troca. Minha avó fez um gesto para que eu pegasse mais um copo d'água, então lutamos. E muitas pessoas morreram, Abby. Muitas pessoas. Amigos meus de infância se foram. Pessoas com quem eu trabalhava e convivia. Foi triste e chocante no começo. E depois que passaram mais de 1000 mortos, parece que eles haviam se tornado apenas números. Aprendemos a criar um distanciamento de tudo que estava acontecendo. Fazíamos isso,
Não porque éramos pessoas ruins, mas porque precisávamos ficar sãos mentalmente. E você perguntou por que não sentaram e conversaram. E eles sentaram e conversaram durante alguns anos. Mas a água líquida e potável estava escassa. Os cientistas de todo o mundo se reuniram virtualmente para levantarem dados mais concretos da real situação em que nos encontrávamos. E eles chegaram à conclusão. Ela voltou a tossir e então tomou mais uns 2 goles de água. Enquanto ela bebia, falei de que éramos muito no mundo para a disponibilidade de água potável, mas por que não pensar em outras soluções de captação, recaptação de água, como vemos hoje? Ela balançou de leve uma de suas mãos para que eu ficasse em silêncio e escutasse apenas. Abby, foi essa conta que fizeram. Tentaram coletar de todas as fontes possíveis, inclusive do ar. Água das plantas, dos mares, água dos corpos dos animais e humanos. Mas nós éramos muitos, Abby. Éramos mais de 15 bilhões de pessoas no mundo, desperdiçando água, desperdiçando recursos alimentares. E mesmo com uma redução dos nascimentos, as pessoas passaram a viver mais tempo. As pessoas com a mesma mentalidade retrógrada de mais de meio século atrás, considerando a época que iniciou a guerra. Foi cruel o que fizeram, mas foi a solução que encontraram. Criaram uma fantasia de uma luta entre o bem e o mal, mas eles sabiam, precisávamos morrer, Abby, para que outros pudessem continuar vivendo neste planeta. Esse é o ciclo normal da vida. Ela voltou a tossir, mas desta vez a água não aliviou a tosse. Falei: Vamos para o quarto, vovó? Peguei a sua bengala e caminhei ao lado dela. Ouvi tudo que ela me disse, com muita atenção. Porém, não consegui entender plenamente o que ela queria dizer com precisávamos morrer. Esse é o ciclo normal da vida. Ponderei enquanto pensava que a minha avó estava com 93 anos de idade. E cheguei a considerar que talvez ela não estivesse mais tão lúcida quanto parecia. Segui andando no ritmo que ela conseguia e fiquei ao seu lado caso ela precisasse apoiar em algo, além de sua bengala. Chegamos na porta do quarto da minha avó e a entrada tinha um estágio intermediário, onde as condições do ambiente interno se igualavam ao ambiente em que se desejava ir. No caso, se igualava com o ambiente interno do quarto climatizado. Ele era vedado para manter uma temperatura e pressão e qualidade do ar adequado para o casal, minha avó e seu esposo Enzo Michaeli. Depois de deixar minha avó em seu quarto, tinha que retornar para as aulas práticas da escola, então aproveitei para ir ao banheiro antes de me acomodar no banco comprido e acolchoado, que ficava próximo à proteção do deck na área de refeições. O assunto estudado na parte da manhã foram os motivos e os eventos antes de ser declarada a Terceira Guerra Mundial aos países vizinhos. Havíamos assistido a documentários e a relatos dos sobreviventes da guerra, algumas entrevistas e alguns vídeos gravados nas convenções entre representantes de todos os países do mundo, mas não foram apresentados os tratados assinados, nem os áudios dos diálogos entre as autoridades. Apenas as menções, de forma superficial, do que havia sido tratado nas reuniões secretas. A aula prática foi iniciada com uma simulação de como teria sido o diálogo dos envolvidos nas reuniões secretas, pouco antes do início da guerra, e devíamos representar como acreditávamos que os assuntos haviam sido abordados, considerando o perfil de cada um dos líderes. Era um exercício de empatia para compreender a posição em que aquele líder se encontrava, um exercício de crítica e negociação sobre as formas como poderia abordar um assunto para chegar ao entendimento mútuo entre as partes envolvidas, e foi um exercício de ética, onde deveríamos nos perguntar quais as reais intenções por trás de cada um dos participantes e o que nós, como alunos, decidiríamos se estivéssemos na mesma posição deles. Foi quando comecei a ponderar novamente se o que a minha avó havia dito fazia algum sentido. Podia ouvir as suas palavras em minha mente e o quanto o que estávamos representando se encaixavam nas conclusões de minha avó. Mas ainda, relutantemente, tentei acreditar na bondade e benevolência das pessoas.
Foi assim que eu percebi que estava em conflito interno entre o que eu sentia e o que queria acreditar. No dia seguinte, minha avó havia sentado à mesa ao meu lado para tomar café da manhã conosco. Mas ela não tocou em nada da mesa. Ficou apenas com os olhos fechados e franzindo a testa. Achamos estranha a reação dela, e como ela vinha agindo de forma diferente nos últimos meses, apenas notamos e não dissemos nada. Até que eu vi lágrimas escorrerem de seus olhos. Toquei de leve em sua mão e balancei a cabeça para minha mãe. Ela então se levantou e abraçou minha avó. Meu pai percebeu o nosso movimento e se levantou em direção ao quarto de sua mãe. Minha avó quebrou o silêncio, dizendo, enquanto levantava sua mão trêmula na direção do seu quarto: Meu filho, Enzo não está mais aí. Ele se foi. Ele morreu. A voz da minha avó foi só um sussurro ao final. Ela nunca havia expressado com palavras para nós que o Sr. Michael tinha sido o amor da vida dela. Nós simplesmente sabíamos, mas também sabíamos o que ela achava sobre a morte. E ouvimos ela dizer entre lágrimas novamente: A morte é bem-vinda para aqueles que viveram bem, sem arrependimentos, pois tudo tem começo, meio e fim. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e repassamos nosso aprendizado para a próxima geração. Depois morremos. Esse é o ciclo da vida. Saber não é o mesmo que experienciar. Dói vê-lo partir. Minha única felicidade nesse momento é de saber que ele não sofrerá ao me ver partir antes dele. E 5 dias depois da morte do Sr. Michaeli, eu estava de volta às aulas. Mas não havia mudado muita coisa. Os outros alunos ainda estavam tentando entrar em um consenso sobre o que poderia ter acontecido. E apesar de compreendermos que a descoberta de como havia acontecido a tomada de decisão antes da guerra não ser o objetivo da aula prática, ainda assim buscávamos a exatidão dos fatos, quando devíamos apenas supor um cenário que fosse lógico para concluir a tarefa. Vendo que nossa busca não, a busca nos, desculpa, vendo que a nossa busca estava nos fazendo andar em círculos, decidi contar ao professor o relato da minha avó. Um relato que não estava nas aulas teóricas enquanto contava. Percebia que o olhar do meu professor divagava, como se estivesse imerso em seus próprios pensamentos, e chegando à mesma conclusão da minha avó. Foi assim que tive certeza de que fazia todo sentido, além de entender o porquê nunca havia sido dito ou registrado em nenhuma das gravações, nas entrevistas, pois nunca havia sido necessário as palavras serem pronunciadas para serem uma expressão da verdade. Era uma constatação dolorosa que feria nosso princípio mais primitivo de valoração da vida humana. Precisávamos de rever nossas verdades absolutas, nossos princípios imutáveis. Meu pai dizia que a tristeza da sua mãe que a fez partir tão próxima à morte do seu esposo. Ela também se foi, dormindo, sem dor, um mês depois da morte do Sr. Michael, deixando apenas uma última página de seu diário escrito. Somos ínfimos perto da grandiosidade do tempo e do universo. Somos uma drosófila, tanto em tamanho quanto em parcela de importância. Temos a capacidade de nos organizar e tornarmos maiores, mas precisamos estar juntos, unidos por uma única bandeira. Compreender isso nos faz pensar que importamos para qualquer um, como parte de um todo, quando na verdade somos apenas importantes para aqueles que nos amam. Foi difícil não vê-la todos os dias e escutar seus ensinamentos. Adorava ouvir suas histórias e o mais difícil não foi vê-la partir, mas foi aprender a viver sem ela. Esse é o final do capítulo 9 do livro Drosófila, que vocês encontram disponível na Amazon, na versão física, e-book, e também disponível no Kindle Unlimited. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem assistindo, acompanhando, comentando e curtindo. Até a próxima. Tchau, tchau!